Paradoxo da tolerância em Popper é sempre uma questão que é invocada quando determinados discursos são colocados de uma maneira que pode colocar em risco, de certa forma, o debate entendido como democrático, seja na política brasileira, seja numa discussão filosófica, seja num debate que venha, de certa maneira, se propor, pelo menos, a se colocar nos parâmetros daquilo que Habermas chamaria, na minha interpretação, inocentemente, de linhames ou aspectos da teoria da razão comunicativa, né? Da teoria comunicativa de Habermas, né? Colocar-se em situações de uma perspectiva que coloque em evidência a honestidade de argumentos logicamente assumidos diante desses determinados pressupostos, mas me levanta uma seguinte questão, né, acerca disso, né? Até que ponto podemos tolerar um discurso intolerante sobre quaisquer que seja o tema, né, sobre aspectos democráticos, sobre aspectos políticos, de um modo geral, né? Tem um artigo que eu vou colocar na descrição que trata dessa questão, de que coloca essa noção de Karl Popper, né, o paradoxo da intolerância, como mal interpretado, né? De certa forma, essa exposição do artigo que coloca essa má interpretação, ainda assim, na minha interpretação, ela deixa entreaberta uma questão que está ligada justamente às noções de quando aplicar esse paradoxo da intolerância. Até que momento eu posso tolerar o discurso intolerante, né? Esse artigo ele trabalha numa linha de que cita um trecho, inclusive, do livro do Popper, né? Que é um livro chamado A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, né? Para argumentar acerca de algumas tirinhas que circulam acerca desse paradoxo da tolerância, na verdade, do Popper, como se fosse uma possibilidade de você considerar que determinado discurso, a partir do momento que ele ameaça um suposto debate democrático baseado em pressupostos reais acerca da realidade, você pudesse até suprimir esse discurso, até se valendo de aspectos até por muitas vezes intolerantes ou usando de violência. E aqui, de certa forma, eu vou dizer o que é que eu entendo por violência, porque quando você dá o conceito de violência, parece que ele já está interpretado, já está dado, e não é bem assim que funciona. Mas assim, vou citar o trecho do Popper, né, que é citado aqui nesse artigo, que eu vou deixar na descrição, que trata dessa noção do paradoxo da tolerância, né? Primeiro eu vou fazer uma elaboração simples do que seria esse paradoxo da tolerância, interpretado nas linhas gerais, né, nas linhas das tirinhas que são colocadas aí na web, de um modo geral. É simples. Poderia eu tolerar o intolerante se um debate democrático ou um debate qualquer, pelo menos que assume determinados pressupostos de honestidade de argumentos, de logicidade causal desses mesmos argumentos, em uma determinada linha de honestidade de trabalhar essas argumentações, ele se coloca para um além, para uma questão de certa forma, digamos, ideológica ou totalitária, não no sentido de elaborado e explorado por Hannah Arendt, mas sim totalitária no sentido de se colocar como fechada em si mesma, né? E não admitir contradições a partir do debate honesto, né? Se do outro lado há um determinado discurso que se coloca por esse viés autoritário, eu tenho como tolerar esse discurso autoritário, esse discurso intolerante, de acordo com essas tirinhas e essa interpretação e essa simplificação do paradoxo da tolerância de Popper. Eu não posso tolerar o intolerante, o autoritário, que não se abre para uma discussão honesta acerca de uma linha daquilo que Habermas entenderia como razão comunicativa ou ação comunicativa, né? Eu não poderia tolerar o intolerante, porque a tendência do intolerante é acabar com a tolerância para poder eximir a tolerância, para poder se colocar a sua única visão de mundo como a única predominante e a única que pode dar conta da realidade, por mais que não corresponda com a realidade. Então eu não poderia dar espaço, e se eu der espaço, eu estou dando uma abertura para que a tolerância seja extirpada, e mesmo que para isso, para não tolerar o intolerante, eu tenha que usar da mesma intolerância que o intolerante, ou até de violência, né? Aí eu vou falar aqui, ler o trecho do Popper, que segundo esse artigo, que eu vou colocar na descrição, deixaria claro a contradição dessa interpretação simplória do Popper. Menos bem conhecido é o paradoxo da tolerância. A tolerância ilimitada levará ao desaparecimento da tolerância.
Se entendemos tolerância limitada até aqueles que são intolerantes, se não estamos preparados para defender a sociedade tolerante contra o ataque dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos, juntamente com a tolerância. Nesta formulação, não pretendo dizer que devamos sempre suprimir a verbalização de filosofias intolerantes, conquanto que possamos contradizê-las através do discurso racional e combatê-las na opinião pública. Censurá-las seria extremamente insensato, mas devemos reservar o direito de suprimi-las mesmo através da força, porque poderá facilmente acontecer que os intolerantes se recusem a ter uma discussão racional, ou pior, renunciar à racionalidade, proibindo os seus seguidores de ouvir argumentos racionais, porque são traiçoeiros e responder a argumentos com punhos e pistolas. Devemos, pois, reservar o direito, em nome da tolerância, de não tolerar os intolerantes. Devemos afirmar que qualquer movimento que prega intolerância está fora da lei e considerar criminoso o incitamento à intolerância e perseguição da mesma forma que é criminoso o incitamento ao homicídio, ao rapto ou o reavivar da escravatura. Então, aqui, só continuando o artigo, ele diz assim: é compreensível que este parágrafo possa ter interpretado da forma que os cartoons ou as figurinhas o fazem, mas certamente não foi essa a intenção de Popper, e qualquer leitura atenta de toda a obra, que toda a obra o comprova, né, segundo ele diz aqui. O cerne da questão é a seguinte frase: não pretendo dizer que devemos sempre suprimir a verbalização de filosofias intolerantes, conquanto que possamos contradizê-las através de discurso racional e combatê-las através da opinião pública. Ou seja, enquanto possuirmos a liberdade política e a segurança para combater discursos que achamos abominável como argumentos que toda a gente pode ouvir, então usar a coerção vai ser errado. Aí vem o cerne do problema e o cerne da questão, né? Se pegarmos o contexto atual político, isso aconteceu inclusive numa live do Vassolé que eu estava participando lá, como um gap filosófico aqui com uma página, né? Uma senhora lá surgiu lá com um determinado discurso que está alinhado, digamos, com o momento hegemônico político do país, que é um momento extremamente negacionista, né? Aí o Vassolé disse a seguinte frase: não, veja lá, não podemos nos fechar para o diálogo com o diferente, porque aqui, senão eu ficaria aqui pregando para convertidos. Até concordo com ele nesse sentido, mas não na aplicação desse contexto. Por quê? Como bem diz aqui, essa questão desse próprio texto que tenta solapar essa interpretação curta desse paradoxo do Popper, ele diz o seguinte: enquanto houver liberdade política e segurança para combater o discurso que predominantemente é abominável, devemos dar voz ao intolerante para que possamos combatê-lo, né? Mas quando o discurso da intolerância ele se torna predominante, inclusive ele é hegemônico e ainda por cima ele se coloca em determinados parâmetros discursivos que estão acima de qualquer possibilidade de verificação lógica acerca da realidade, eu creio que o primeiro sentido, o sentido da figurinha, ele se refaz aqui como algo necessariamente verossímil, né? Das figurinhas, que são as interpretações, que segundo esse artigo aqui, são interpretações deslocadas, como se qualquer discurso intolerante automaticamente tivesse que ser combatido. Porém, a partir do próprio pressuposto do artigo que coloca essa questão aqui, né? Enquanto houver a possibilidade de combater realmente através de argumentos lógicos, né? Por mais que o intolerante ele se coloque diante desse jogo sujo, enquanto houver a possibilidade democrática de combater argumentativamente essas questões, então devo dar espaço. Quando não houver mais essa possibilidade, não devo dar mais espaço. Então, diante de uma realidade pela qual nos encontramos diante de um negacionismo completo, inclusive sobre questões de saúde pública, pegando aqui como exemplo o Brasil, né? Dar espaço e voz para uma perspectiva de intolerância que já é hegemônica, né? Não seria correto, mesmo que eu possa ou possivelmente deva utilizar de força para poder suprimir esse discurso, e é exatamente isso que acontece atualmente no país, para pegar esse paradoxo. Então, no sentido das figurinhas que são compartilhadas, se tiver intenção, eu coloco o link da figurinha. Se vocês tiverem intenção, eu coloco o link da figurinha, mas eu acho que muitos de vocês conhecem, né, o paradoxo da tolerância do Popper, que circula por aí nos grupos de filosofia do modo geral. Mas ele retoma o primeiro sentido, né? Ele coloca determinados parâmetros para poder não tolerar o intolerante, mas porém,
deixa bem claro que deve haver condições para que esses discursos sejam combatidos, entre aspas, democraticamente. Enquanto não houver essa possibilidade, é necessário reagir, inclusive se preciso for de violência. E aqui violência podemos entender em vários parâmetros, mas eu gosto de utilizar o aspecto que é utilizado inclusive em um dos vídeos do Christian Dunker, né? Que é, o que é violência? Né? Violência é só quando é entendido a parte do oprimido que comete uma reação contra o seu opressor como violência. O que é necessariamente violência? A violência ela surge como um tipo de violação a uma determinada regra estabelecida. Mas será que ao estabelecer determinadas regras eu não ajo de violência, inclusive na instituição de origem dessas mesmas regras, sejam jurídicas, sociais, etc., como determinações de uma condição de divisão social muito bem definida, né? Então é necessário expandir essa noção de violência, mas não é a questão do vídeo, e por hoje é só. E até a